meu grande amigo empresário Valmir Guarinão. Bom dia. Bom dia, B. Muito obrigado. Prazer enorme recebê-lo. É uma alegria, uma honra estar aqui nesse programa que a gente assiste, ouve todos os dias. Então é uma honra muito grande. Mas com relação ao flashback, eu fico com a primeira, que foi... Com a primeira? Com a primeira. Com o Simonal. Com o Simonal. Foi um dos artistas mais execrados da nossa música por uma mentira, não é verdade? Verdade. Uma coisa que hoje se provou uma injustiça muito grande, né? Verdade. Eu conheci o Simonal pessoalmente. Era uma pessoa simples, mas no palco ele era um monstro. Um monstro, verdade. Você teve vários empreendimentos e você sempre lidou muito com o público. Como é que vocês selecionavam nos seus restaurantes as músicas para quem frequentasse? Eu acho que a música ela tem muito a ver com o estado de espírito, né? Ela consegue transformar num ambiente o espírito das pessoas para que elas fiquem o mais confortáveis possível, né? Então eu sempre me preocupei muito com isso, com questão do volume, porque a pessoa, por exemplo, num restaurante, ela vai para conversar e a música ela tem que ser um fundo e aquele fundo tem que deixar ela com bons sentimentos, né? Então sempre tive essa preocupação. No caso do último empreendimento, que era uma cantina italiana, a gente também trabalhava muito de trazer essa coisa da música italiana, que ela por si só que é uma delícia. Já remete, né, aquela coisa de uma boa comida, de um bom vinho, né? Então isso inspira e até ele até motiva a pessoa ali na hora a comer bem, beber bem, né? Então sempre foi uma preocupação grande. Sempre gostei muito de música. Valmir Guarinão, me responde uma coisa. Você teve a cantina italiana, aquele verde, branco e vermelho que geralmente nas cantinas usam, né, nas toalhas. Aquilo também é um motivador, né? Você chega num lugar que tem as cores da Itália, parece que você espiritualmente se sintoniza com aquilo. Exatamente. Com certeza a pessoa que tem a simpatia pela Itália, né, que tem o amor pela Itália, quando ele vê as cores da bandeira da Itália, realmente ele se comove, ele se motiva a estar naquele ambiente e faz muito bem para a pessoa, né? Aquele xadrezinho, né? O xadrezinho, os penduricalhos, né? Nas paredes. Outra coisa muito interessante é a questão da nostalgia, né? Porque o italiano ele é muito sentimental, né? Ele sempre volta muito no tempo. Então aquela coisa das fotos antigas da família, esse tipo de coisa você pode ver que sempre é muito presente nesse tipo de negócio. Você é apaixonado pela culinária? Eu sou apaixonado pela culinária, pela Itália. Eu realmente esteve lá várias vezes? É a única coisa na minha vida que eu ainda não realizei e falo que é uma vergonha. Meus filhos, minha esposa já tiveram lá e eu, por essa questão do tempo que você bem colocou aí na sua crônica, eu nunca tive esse tempo. Agora meu objetivo é recuperar esse tempo perdido aí. É, né? Verdade. Porque esse tempo não volta. Não volta. E peço a Deus que me dê a possibilidade de poder fazer isso. Mas você sempre foi um empresário que tem o toque de Midas. Isso não é para qualquer um. Todas as coisas que você mexeu até hoje, você se deu bem, você ganhou dinheiro e você fez coisas boas. É uma generosidade sua esse termo de toque de Midas, mas eu realmente me considero uma pessoa privilegiada e abençoada. Lógico que tudo aquilo que a gente se propôs a fazer até hoje, eu sempre coloquei muita alma, porque eu digo que um negócio ele tem alma, e essa alma tem que ser colocada de maneira a
todas as possibilidades que você tem que se dedicar para aquilo. Então, tudo que eu fiz, eu sempre procurei agir dessa maneira, colocar todas as minhas energias naquilo que eu estava fazendo. E Deus e o público campograndense, que eu sou apaixonado, eu pego em armas por essa terra, e eu sou um grande defensor do nosso público, porque o nosso público, ele prestigia e desprestigia muito rápido qualquer empreendimento. E eu, graças a Deus, tive sempre Você passou por esse teste em todas as suas empresas, não é? Todas. É impressionante como a partida de um negócio em Campo Grande é fundamental. O cliente, ele é muito cruel, né? Ele não perdoa, né? Então, é muito importante que quando você coloca um empreendimento, que de partida você tenha essa boa impressão do público. Então, você tem que gastar muita energia, muito tempo, muito dinheiro que se for necessário para que o negócio saia bem. A partir daí, ele vai bem. Ô Valmir, você agora está num novo empreendimento. E eu quando falo Valmir é um homem abençoado, porque tudo que ele coloca à mão, a coisa se modifica, a coisa melhora, a coisa cresce, não é? Você investiu numa área que, curiosamente, por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, entrou em alta. Exatamente. A guerra, ela foi... A guerra que é tão ruim, exatamente, lá fora, ajudou aquela história, o seu negócio. Então, tudo tem um lado bom, né? Infelizmente, jamais a gente imaginaria essa circunstância. Mas o problema de fertilidade do solo e de recuperação do solo, ele já vem há anos. E isso já era previsto acontecer com ou sem guerra. A guerra, ela abreviou esse tempo, ela trouxe e tornou essa pauta mais presente no dia a dia do homem do campo, né? Então, essa preocupação. A gente já sabia que iria faltar fertilizante, e eu, através do Paulo e do Michel, já vinha acompanhando, sou muito próximo deles, e eu já vinha acompanhando o investimento deles nessa área de produção do pó de rocha, como uma alternativa para isso. Então, foi quando eu decidi sair da área de restaurante pela questão do tempo muito e oportunamente colocado hoje por você, eu imediatamente propus a ele que eu pudesse trabalhar nessa parte comercial desse produto. Então, foi já uma ideia que já vem há anos, essa necessidade, e a guerra, ela abreviou esse tempo. Ela fez o tempo correr mais rápido. Exatamente. Ô Valmir, conta para nós a importância do produto seu, não é, que o Brasil depende de trazer lá de fora, vinha da Ucrânia? Não, ele vem, o maior fornecedor de fertilizante químico é a Rússia. É a Rússia. Né? E a Europa, de uma maneira geral, tem vários fornecedores ali, mas a Rússia é o grande fornecedor mundial. De fertilizantes. De fertilizantes. E agora, bloqueada do jeito que está, ela não consegue mandar para o resto do mundo aquilo que, se não tiver, a terra não produz. Ainda é uma incógnita, né, de qual que é o comportamento, né? As autoridades brasileiras, eles procuram ainda manter uma boa relação. Eu não sei até que ponto que o Brasil vai adotar as sanções, e a Rússia, para quem ela vai vender ou não, se ela vai conseguir produzir ou não. Então, isso ainda é uma incógnita, né? Certo. A lavoura, sem esse produto, ela produz menos ou ela não produz? Olha só, nós em Mato Grosso do Sul, eu sempre digo que nós somos privilegiadíssimos. Nosso estado é abençoado e tudo que você precisa, ele tem. Né? Nós estamos muito bem posicionados no Brasil, no país. Nós estamos perto de tudo e de todos, e temos em abundância várias atividades. A agricultura e a pecuária é a base, né, do nosso negócio. O que acontece? A agricultura, ela tem mais de 10 mil anos. Então, já faz mais de 10 mil anos que o homem, né, ele vem extraindo da terra
os recursos dela para produção, seja para produção, seja para pecuária, ele vem tirando os minerais, os nutrientes do solo. Sim. O fertilizante químico, ele começou a atuar a coisa de 150 anos. Então, o que acontece? Com a descoberta do fertilizante químico, ele começou a devolver para a terra os nutrientes, as necessidades dela para um bom desenvolvimento. Então, a terra, ela se cansou. Com o fertilizante, ela se revigora novamente. E o que acontece? Só que o fertilizante químico, ele tem uma atuação muito pequena, num prazo de tempo muito curto. Então, todo ano, esse produtor ele tem que de novo ir lá e colocar aquele remédio na terra para que ela fique melhor, que ela fique mais saudável, que ela produza aquilo que ele pode. E o que acontece? Cada vez mais escasso, porque o mesmo fertilizante químico, ele vem da extração fóssil, então cada vez mais ele está difícil a extração, e o mundo crescendo, a população crescendo, a necessidade de produção de alimentos aumentando. Mais comida. Então é o seguinte, eu tenho que produzir mais porque tem mais gente comendo, mas eu tenho menos fertilizante. O que fez? Fez com que o preço, ano a ano, vem subindo em dólar assustadoramente. Então o que acontece? Hoje o agronegócio, ele é muito próspero, ele está na moda, ele é maravilhoso, ele gera uma riqueza muito grande para todas as esferas, só que o grande ganhador disso hoje está no fabricante de fertilizante, porque os valores absurdos, e já compromete o resultado desse produtor. Então ele tem a terra que está uma fortuna, porque ele está produzindo alimento, ele gasta uma fortuna para poder produzir, mesmo com bons preços, o resultado dele é muito pouco e em alguns casos já compromete muito o produtor. O pó de rocha, o que ele faz? Esse termo remineralizador, então qual é a grande sacada dele quanto voltar essa terra aos primórdios dela mineralmente. Certo. Então nós fornecemos para essa terra os minerais, vários minerais, tem alguns que se destacam, mas num pó de rocha você tem aí mais de 60 minerais, você coloca isso de volta para a terra e ela faz o quê? Ela começa a receber aquilo que ela deixou, que ela foi perdendo em todos esses anos, com uma diferença muito grande. Ele não é uma situação, tudo aquilo que você coloca no solo de pó de rocha, ele se acumula. E você tem estudos que, por exemplo, de você ver eficiência em até 5 anos. Certo. Tá? Então, você vai fazendo um trabalho de reconstruir aquele solo a longo prazo. Então, quem se dedica a isso vai fazendo com que o solo dele volte a essas características iniciais, a ser fértil. A ser fértil. A aplicação dos minerais através do pó de rocha faz com que o desenvolvimento biológico, o trabalho biológico do solo, ele se acelere, porque os micro-organismos ele tem que buscar lá naquela partícula de mineral aqueles nutrientes para levar para a planta. Então, o que acontece? Acaba tendo também uma revolução biológica. Então, não é simplesmente aqueles componentes que você está colocando ali no solo. É aquilo que tem influência do ar, tem influência da água. Ele, por exemplo, ele consegue, você aplicando o pó de rocha num solo arenoso, que quando você tem uma chuva, por exemplo, num solo arenoso, ela seca muito rápido, com o pó de rocha, quando ocorre a chuva, ele retém por mais tempo a água. Então você vê muitas diferenças entre uma área que está com o pó de rocha e uma área que não está, por exemplo, nos períodos de seca. Você olha uma plantação com o pó de rocha, ela está verdinha, enquanto a outra já está sofrendo. Agora, eu fiquei sabendo que vocês... fazendo análises clínicas, descobriram que o pó de rocha
que vocês estão colocando à disposição dos produtores de uma forma geral é 70% mais do que qualquer outro existente. Na verdade, B, é assim. Hoje em Mato Grosso do Sul só existem 2 pedreiras, já com registro no Ministério da Agricultura, certo. Tanto da pedreira como do produto pó de rocha. A mineração Campo Grande é a maior de Mato Grosso do Sul, a maior mineradora, com base de basalto, que é muito farto aqui na nossa região. Toda essa região, principalmente na região da Serra de Maracaju, que ela é aflorada, ela está acima do nível da... Mais fácil de ser extraída. Muito mais fácil. Então, o que acontece? Para que você tenha um produto que seja considerado remineralizador, você tem que seguir uma série de normativas. Para você ter uma ideia como que isso é recente, a normativa que regulariza o que determina o que é um pó de rocha, ela é de 2016. E nela tem vários quesitos. Então, por exemplo, a granulometria, a mineração Campo Grande, por exemplo, ela investiu uma fortuna num equipamento que peneira o pó de pedra, que era um resíduo antigo, era um problema para a mineradora. Ela pega aquele pó de pedra, que ainda tem os granulos, as britinhas, ela tira esse pó numa finura que tem que ter um mínimo exigido pelo Ministério da Agricultura. Para quê? Porque não adianta nada você comprar, por exemplo, um pó que não seja um pó, que tenha pedrinhas junto, porque esse produto no solo, ele não vai ter solubilidade, ele não vai conseguir transferir para as plantas aquilo que ele oferece. Então, a granulometria é uma coisa. Os componentes minerais principais é fósforo, cálcio, magnésio e potássio. Tá? O que acontece? O cálcio, magnésio e potássio, pela normativa, ela exige que a qualidade desse pó que você extrai, e a gente tem feito análise ano a ano, e para nossa surpresa, a análise ela se mantém praticamente igual todos esses anos. Então, por exemplo, a soma de cálcio, magnésio e potássio, ela tem que ser maior que 9%. O nosso, a soma desses três dá 13,15%. Então ele já está acima. O que eu me referi até quando a gente conseguiu o registro, que é de extrema importância para nós, é a questão do potássio. Tá? Então a grande média, e o potássio é o grande objeto de desejo do produtor na hora dele estar trabalhando com o solo. Então o nosso potássio, que a norma exige que ele tenha no mínimo 1% de potássio, o nosso tem 1,77, quer dizer, 77% a mais, que seria o nutriente mais valioso do nosso pó, sem contar o conjunto todo. Então é isso. A qualidade, e o que é muito importante, é que quando o produtor for adquirir esse produto, que ele confira se a pessoa tem, se a empresa tem o registro no Ministério da Agricultura, porque senão você pode ter uma pessoa aí vendendo areia. Você pode estragar a tua terra. Pode estragar, e principalmente você pode colocar um produto, porque o mineral que a gente extrai, ele possui da mesma maneira que essa regulamentação, ela traz a necessidade mínima daquilo que é positivo, ela traz também a quantidade máxima daquilo que não é. Então você tem elementos, por exemplo, o bório, plutônio, vários produtos que são nocivos ao solo, que contaminam o solo, e esses produtos você não pode ter acima de determinado índice. Então, por exemplo, você comprando um produto que não fez uma análise e que não está registrado no Ministério, você corre o risco de comprar um produto que você mata seu solo, prejudica seu solo. Exatamente. É por isso que a mineração Campo Grande teve todo o cuidado de mandar fazer análises, né, antes dela mostrar, dela colocar, né,
ela colocar à venda um produto tão importante como esse. Ô Índio, eu quero que você filma isso daqui com a máxima atenção. O Valmir vai demonstrar aqui para nós, né, o que você pediu um copo com água, colocou o que aí? Terra? É terra? O pó de rocha. Ah, o pó de rocha. O pó de rocha. Aham. Bom, vamos dar um destaque todo especial. Nós vamos mostrar para vocês de todo o Brasil e todo o mundo a qualidade do produto que estamos revelando em absoluta primeira mão. Então vamos lá. Você colocou o pó de rocha. Eu coloquei o pó na água aqui. Ele, com muito pouco tempo, ele se separa da água, porque ele não é solúvel, ele precisa desse. Por isso que ele precisa ser tão fino e ter um tempo para que ele seja solubilizado pelo solo. Então eu coloquei ele aqui. Hoje uma grande preocupação é com relação à saúde. Tá? E o que acontece? Quando você corrige um solo, quando você traz ele para as características necessárias dele, de uma forma natural e saudável, tá? O que acontece? Então você cura aquele doente, você dá energia para aquele doente. Isso tudo tem um reflexo em todo o processo. Então, por exemplo, um solo nas características ideais, com boa atividade biológica, com retendo água, com todos esses processos, ele é um solo saudável. Então aquela plantação, ela é saudável. Então você diminui, ou existem casos já, para você ter uma noção, no Brasil, e é muito interessante isso, porque já tem gente se dedicando há mais de 20 anos a esses estudos. Nós aqui somos recentes, mas tem gente que tem uma farta literatura sobre os resultados disso. Então, os produtos que você produz, através de um solo sadio e de forma natural e correta ecologicamente, então você tem a tendência de ter, automaticamente, você vai ter um produto saudável para que você consuma. Então, eu sou fã de um grande estudioso e ele fez essa demonstração na prática. E eu achei muito interessante, por isso que eu fiz questão de mostrar para você que não tem coisa melhor do que uma imagem, que é o quê? Quando você utiliza, por exemplo, defensivos, você utiliza venenos, você utiliza muita coisa química numa planta, aquilo se transfere... Transfere para quem consome. Então é o seguinte, então imagina a cena de hoje, aqueles que trabalham adequadamente, por exemplo, a roupa que o cara tem que usar para poder fazer a aplicação de um defensivo, tamanha o dano que aquele produto produz. Né? Então, se aquele produto ele tem que ter tanto cuidado na hora da aplicação, e ele coloca aquele produto, por exemplo, numa plantação de tomates, e depois ele tem coragem de pegar aquele tomate e dar para o filho dele comer, com aquele produto que ele teve que colocar com luva, com máscara, com todas as coisas, é uma contradição, né? Porque eu coloco um veneno e depois eu como um produto. O trabalho do pó de rocha, ele é tão saudável, porque não existe nenhum tipo de processo químico, nada. A extração é feita através da moagem, através do atrito da pedra, na hora de você fazer a brita. Então é o seguinte, você faz, por exemplo, uma aplicação, você pode ver que o pó ele está centralizado aqui muito no fundo. Esse produto que eu jogo na terra, eu posso tomar ele. Se você tomar todos os dias, você vai ter uma série de nutrientes que o seu organismo precisa. Então é uma prova de que nós colocamos no solo um produto saudável. E o que acontece? O produtor ele não quer, por exemplo, aplicar, ele não acredita, não. Ele vai ter o vizinho que vai começar. Uma coisa muito importante, se a pessoa duvida, por exemplo, ele começa com uma pequena área. Ele faz um experimento numa pequena área e vai comparando com as demais. Exatamente. Porque o vizinho dele, uma hora, vai começar a produzir um produto, ou o gado dele vai se alimentar de um produto que ele vai ter orgulho de dizer que ele não tem 1 grama. Já tem produtores há mais de 10 anos sem usar fertilizante químico e sem usar defensivos, somente, se você ter uma ideia, tem fazenda com laboratórios
Aham. que faz a busca em matas de micro-organismo e faz aquela multiplicação dela através de processos naturais para que produza alimentos sem nenhum tipo de produto. Então, o vizinho dele, amanhã ou depois, pode estar produzindo. E esse produto, de maneira correta, saindo dessa maneira, automaticamente vai ter um diferencial que ele vai ter que depois correr mais 2, 3 anos para ele começar. Aham. Bom, eu quero... Terminou? Eu agradeço demais a oportunidade. Eu me sinto muito honrado. Eu sou defensor assim, da história da difusora. O próximo passo nosso vai ser do quê? Aproveitar a abundância que nós temos de confinamentos aqui e nós vamos fazer esse trabalho o quê? Fornecer o nosso pó para os confinamentos. E esse confinamento, nós vamos colocar isso no chão do confinamento. Os dejetos dos bois vão se juntar a esse pó e depois nós vamos produzir um fertilizante organomineral, que aí o processo, quando eu coloco junto com esse produto, a parte orgânica, ele fica imbatível. Eu sou produtor. Para comprar o pó de rocha da mineração Campo Grande, qual é o telefone que eu devo ligar? O meu telefone, que é o 679-8115-0006. Pode também entrar no site, que é mineraçãocampogrande.com.br. Lá já tem o link direto com o meu WhatsApp. Eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom receber você. Foi melhor ainda dar uma notícia dessa em primeira mão para mostrar que o Brasil é uma terra dadivosa, que o Brasil tem tudo que os outros também têm, e muito mais que isso. Muito obrigado, B. Eu que tenho a agradecer. Foi uma honra a você e sua recebê-lo. Tá? Olha, o telefone, esse telefone é você mesmo que atende. Eu mesmo. Eu mesmo. 98115 0006. É isso aí. 98115 0006. Muito obrigado, Valmir. Obrigado e parabéns a vocês. Prazer enorme em recebê-lo. Parabéns a vocês.